Boa tarde. Quem fala é Coruja JF. João Carlos de Souza Lima Figueiredo, professor advogado, OAB MG 45687, OAB SP 118.826A. O assunto hoje é um assunto muito interessante, é sobre organização. Como que existe esta palavra dentro da cabeça das pessoas. Dentro da cabeça de uma faxineira, ela tem uma organização para fazer seu trabalho, ela tem um método, ela se organiza, ela pede os materiais, ela pede os instrumentos de trabalho, e assim também a dona de casa. O advogado também, o advogado pede os documentos, ele pede o nome das testemunhas. O médico também, o médico ele precisa também fazer isso. O médico precisa fazer isso. O médico precisa saber qual que é a estrutura orgânica do indivíduo, do paciente, da pessoa que chegou no ambulatório, no seu consultório, no hospital. Tem que ter uma organização, ele tem que ter um método, ele tem que ter uma preparação, tem que ter um estudo, tem que pesquisar, ele tem que saber como é que vai ser para eu fazer da melhor forma possível e como será a eficiência, qual será a eficácia, quais serão os resultados. Então, para a faxineira é uma limpeza com lisoforme, com água sanitária. Para a dona de casa tem que ter os mantimentos em casa, tem que ter uma organização de tudo que ela precisa, né? Ela precisa da energia elétrica, ela precisa da água, ela precisa do saponáceo também, ela precisa do feijão, do arroz, ela precisa ter toda essa economia doméstica nas suas mãos. Se ela trabalha fora, ela tem que ter uma dupla organização. Ela tem que ter uma organização no serviço dela, seja qual for, e se for de uma dona de casa que dispense a empregada doméstica, ela também tem que assumir essas funções. Então é uma dupla jornada que todo mundo diz, né? O médico também, o médico tem que organizar, ele tem que saber como. Então o advogado, o engenheiro, muito mais o engenheiro, ele está apto a ser administrador, ele está apto a ser gestor, ele tem que ter um pouco de economista para que possa desenvolver o seu trabalho na consecução dos seus projetos, seus planejamentos, se for empresário. Então a organização, a gestão, ela é uma questão primordial. Porque se você não tem organização, se você não tem gestão, não tem método, planejamento, se você não é organizado, se você não tem agenda, se você não tem prioridades, o que fazer primeiro, para depois fazer aqui, primeiro cumprir os prazos, depois cumprir aqueles iniciais, aquelas novas atividades. Então nós precisamos ter isso em mente, precisa ser organizado. E qual que é o assunto de hoje? Organização. E qual é essa organização? A organização que eu quis dizer é a organização nem tão partidária, mas uma organização política. Pode ser político-partidária, pode ser só partidária, pode ser política, pode ser as duas em conjunto. O importante é que haja organização, certo? Então eu vou dizer para vocês, os conservadores, os empresários, os médicos, os engenheiros, advogados, as pessoas que não estão ligadas ao serviço público geralmente, as pessoas que são autônomas, independentes, empresários, que geram riqueza e pagam impostos, essas pessoas que são estudantes, estudiosos, pesquisadores, eles não têm tempo para se organizar político-partidariamente. Eles só podem fazer isso no sábado, domingo e feriado. Qual que é a organização? Chamam e eles vão defender aqueles valores que eles acham que são os valores que devem reinar numa sociedade, numa nação, no mundo, na sua região, no seu país. Então essa organização, a organização da chamada direita conservadora, né, que muitos esquerdistas chamam de extrema direita, porque a direita que eles admitem é só a liberal esquerdista, e essa para eles já é de direita. Então eles não suportam direita de verdade, só suportam a liberal dinheirista rentista. O esquerdista, por sua vez, ele é organizado. Por que ele é organizado? Porque ele está militando o dia inteiro. Durante 50, 60 anos, eles
militaram e militam o dia inteiro, o dia todo, todos os dias. Durante 60 anos, durante 50 anos, durante 40 anos, militando. Então eles têm uma organização que os conservadores não têm. Porque eles militam dentro das escolas, dentro dos sindicatos, dentro da OAB, do CREA, do CRM, do CRO, de todos os organismos, todos funcionalismo público, dentro do magistério, dentro da saúde, dentro do INSS, qualquer lugar que tiver um esquerdista trabalhando no serviço público, principalmente nos sindicatos, nas escolas, eles vão ficar o tempo todo martelando e fazem qualquer mentira virar verdade. Porque martelam, doutrinam, massificam aquela informação e passa a ser verdade. Mesmo que a verdade seja outra, a realidade seja outra, documentada, fatos comprovados, a narrativa é que passa a ser a verdade. Então nós estamos diante de um fato incontestável. A direita e os conservadores não se organizam partidariamente nem politicamente. Eles se aglomeram no momento que são chamados por alguns organizadores para participar de um evento. Se esse evento é na Avenida Paulista, com 750 mil, com 1 milhão, com 2 milhões ou 3 milhões, não interessa. Se você pegar 10% disso, de uma cidade que é São Paulo, que tem 23 milhões de habitantes, só a cidade de São Paulo tem 23 milhões de habitantes, se nós tivermos 2 milhões e 300 mil, é 10% da cidade. Se você filmar as perpendiculares à Avenida Paulista, estavam todas lotadas, só que ninguém se deu o trabalho organizadamente de ter filmado. Mas quem esteve lá disse, as perpendiculares estavam lotadas também. Então, tanto que a esquerda hoje está admitindo que foi uma grande manifestação, né? Uma manifestação grandiosa, ditas por muito como no passado recente não se viu. Então, esta manifestação não foi organizada pela direita e pelos conservadores, mesmo porque os camaradas dos conservadores, eles não se organizam, eles não têm organizações, eles têm os seus trabalhos diários, eles estão lá trabalhando, eles são trabalhadores, eles produzem impostos, eles produzem riqueza e impostos, e ficam com um pedacinho para eles, para poder viver, sobreviver, pagando muitas despesas. E essas despesas, esses consumos que têm impostos, são outros impostos que são pagos. Então vai ser um absurdo total que nós vivemos no Brasil, porque a derrama da Conjuração Mineira ou da Inconfidência Mineira, como queiram, foi por causa de cobrança de 20%. Nós estamos pagando 40%. Em média a gente paga isso, 40%. Tudo que a gente consome, 40% sai do nosso suor, não 20%. Sai 40%. Se nós pagássemos 18%, 15%, o Brasil seria riquíssimo, porque todo mundo teria condições de produzir, porque o custo seria mais baixo. Todo mundo poderia consumir, cada vez que consome teria 15%. É tudo 15%, ótimo, maravilha. Não, a média é 40%. Vai chegar nesse nível assim, com certeza vai chegar nesse nível. Com essa reforma tributária que fizeram, uma reforma tributária socialista, nós vamos chegar a mais de 40% incidente de impostos. Então, a esquerda ela é organizada, a direita não é organizada, conservadores são... Então, eles se aglomeram todos com os mesmos valores, discutindo entre si, nunca unanimidade, porque as pessoas conservadoras, eles discutem entre si, eles não concordam com tudo que o outro pensa, eles têm valores e princípios básicos. Esses 5, 6 princípios, são 5, 6 princípios que eles têm. Os conservadores de direita têm assim, 5, 6 princípios. E tem as coisas que são contra. Pronto, é isso, a partir desse. Aí dentro de cada tema existem discussões. Um pensa assim, outro pensa assado. Por quê? Liberdade individual de pensamento. Dentro da esquerda não. Todos têm que pensar do mesmo jeito. Porque se não pensar do mesmo jeito é fascista. É traíra infiltrado. Ele tem que ser expulso. Tem que ser morto. Tem que ser extirpado. Esse cara é fascista, é nazista, porque pensa diferente da gente. E mesmo que essas bandeiras sejam móveis, por exemplo, é conveniente hoje ser a favor de alguma coisa. Todo mundo tem que ser. Se depois todo mundo tiver que ser contra, todo mundo tem que ser contra. Não há liberdade de pensamento dentro da esquerda. Por isso que eles não discutem, porque eles não gostam de discutir. Tem que ser assim porque o Zé Dirceu mandou. Então vai ser assim. Aí quem for contra, fala assim, você está indo contra a nossa causa.
Então, a organização deles parte do seguinte princípio: estejam corretos, estejam errados, seja moral, imoral, amoral, vai ter que ser feito. É isso. E os conservadores não. Os conservadores não são revolucionários, os conservadores não pegam em armas, os conservadores não tomam o poder, os conservadores não são guerrilheiros, não fazem revolução armada, e eles caem nas armadilhas da esquerda quando existe uma invasão, como houve no dia 8 de janeiro, como houve no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos. Caem nas armadilhas. Os baderneiros depredadores têm que ser punidos, mas golpe se faz com armas. Se tivesse golpe efetivamente, teria o planejamento e teria acontecido. Teria ocorrido. Não aconteceu nada. O que aconteceu foi baderna, como já aconteceu do MST, de CUT, de vários lugares do país, inclusive em órgãos de ministérios, em palácio e em congresso, já foi invadido já por pessoas de esquerda. Então, a questão é o seguinte: enquanto não houver uma organização mínima, um partido conservador que está sendo criado, enquanto não tiver organização, nós vamos ficar batendo cabeça, porque eles são organizados dentro da imoralidade, da amoralidade, do crime, imputando a nós o que eles são. Sempre foi assim. Eles atribuem o que nós pensamos, aquilo que eles pensam. Eles nos medem pela régua deles, porque eles não acham que tem referência do bem. A única referência é o seguinte: é a causa, seja pelo bem e pelo mal, a causa em primeiro lugar. Essa é a régua deles. E essa régua deles é a referência. Então eles não acham que nós possamos ter bondade, porque isso não existe. Moralidade, porque isso é um absurdo. Legalidade, porque isso é... Mas vão usar tudo isso contra nós, como se eles fossem defensores da moralidade, da legalidade, da cristandade até. Eles não vão fazer isso, porque eles medem pela régua deles, e na régua deles vale tudo. Na régua deles vale tudo. Por isso que eles nos atribuem aquilo que eles fazem, que são, que pensam, que falam. Um abraço, coruja. Tudo de bom para todos aí. Até mais.